No vídeo passado, eu te mostrei alguns cuidados que você precisa ter quando você vai adquirir um espelho. Então, algumas pessoas ficaram muito felizes, né? Porque falaram, nossa, então todos os meus problemas estão resolvidos porque tudo é culpa do meu beneficiador. Não. Então hoje eu quero mostrar para você alguns cuidados que você precisa ter quando você vai medir o seu espelho, quando você vai dimensionar, quando você vai especificar esse espelho para o seu cliente. Para isso, eu quero utilizar com você uma técnica que eu apelidei de olho de Tandera. A técnica do olho de Tandera se baseia em 3 observações. O que está visível na sua frente dentro do vão que você irá medir? O que está visível à sua volta? E o que é invisível, mas que pode influenciar tanto na instalação quanto na manutenção do seu espelho. Então, para isso, nós iremos observar 2 itens. O substrato, que é o local onde o espelho será instalado. Vamos chamar de parede, vamos dizer assim então. E também o local onde esse espelho será instalado. Um exemplo muito característico de fatores que podem influenciar negativamente a manutenção do seu espelho, por exemplo, você chega na obra, você olha o vão, aí você fala, poxa, o vão tá legal, está bem lisinho, está retinho e tal. Mas você não se atentou ao que tem atrás daquela parede, por exemplo. Isso é um fator invisível que pode influenciar na manutenção do seu espelho. Então você pode instalar aquele espelho certinho, bonitinho, mas do outro lado você tem uma área muito úmida ou que faça muito calor. Por exemplo, do lado de trás tem um banheiro ou uma ducha, ou então uma área onde tem ali um fogão a lenha, por exemplo, encostado na parede onde está instalado o seu espelho, ou tem uma piscina e vários outros itens que podem danificar o seu espelho, porque o que tem acontecido do outro lado pode vir para esse lado e danificar o espelho. E obviamente que além de você olhar o ambiente de trás daquela parede, você tem que olhar também a parede como um todo, né? E obviamente que se você identificar uma condição de muito calor ou de umidade vindo do outro lado, obviamente que onde você vai instalar o espelho, você tem que dar um jeito de isolar para que essa condição de calor ou de umidade não ultrapasse a parede e não danifique o seu espelho. Uma outra questão muitas vezes a gente vai fazer uma medição do espelho e você vê lá os furinhos no teto de gesso, você vê lá os bocais, mas você não sabe muito bem que tipo de lâmpada vai ter ali. E se essa lâmpada for do tipo spot ou lâmpadas que esquentam muito, isso também pode danificar o seu espelho, caso esse calor seja direcionado diretamente para o espelho. Então, esse calor excessivo ele pode danificar a prata, inclusive até quebrar o espelho. Vale lembrar que espelhos instalados em saunas, áreas de piscinas, banheiros ou ambientes úmidos ou até atmosferas corrosivas, esses espelhos estão propensos à oxidação. Então você chegou na casa do seu cliente para fazer a medição e percebeu que aquele ambiente é bastante úmido. O que você deve fazer? Você deve orientar o seu cliente para que ele deixe o ambiente o mais ventilado possível. Então, em caso de portas ou janelas, peça para que sempre que possível ele possa deixar aberta para que possa haver essa troca de ar e até mesmo a ventilação cruzada. Um outro detalhe também que é bem importante muitas vezes a gente chega numa obra, né, e na parede onde a gente vai colocar o nosso espelho tem lá madeiras, compensados, cortiças, ou então às vezes eu já vi, por exemplo, vidraceiro forrando com jornal o espelho. Então, o que eu te aconselho? Evite instalar espelhos junto com materiais que absorvam muita umidade, como é o caso das madeiras ou dos papéis, cortiça, etc. Um outro detalhe que é importante que você se atente é na condição da parede, por exemplo. Muitas vezes você vai tirar uma medida da obra e seu cliente fala, não, tá pronto, a parede só falta rebocar. E aí você tira as medidas, beleza, não vai alterar nada e vai embora e corta o espelho. E aí o cliente te liga e fala, reboquei a parede. E aí você vai lá e chapa esse espelho na parede. Então, se você fizer isso, você pode causar um problema para o seu espelho. Por quê? Porque depois que rebocou a parede, aquele cimento ele continua soltando gases. Então, a orientação é que você aguarde no mínimo 2 semanas depois da parede rebocada para que você instale o seu espelho. Porque se a parede estiver molhada, vamos dizer assim, né? O cara acabou de rebocar e você chapa o seu espelho ali, aquele gás vai ser solto ali, bem na camada de prata, onde fica a pintura do seu espelho. Então sempre observe isso. Ah, tá pronto? Tá pronto. Mas quanto tempo tá pronto? Então, já lembre-se de dar esse prazo para o seu cliente, que não é ele rebocar, você já colocar o espelho, senão você pode danificar o seu espelho. Então, no mínimo, aguarde pelo menos
2 semanas para você instalar o seu espelho naquela parede. Bom, então você pode perceber que a condição da parede é muito importante. Inclusive, a gente nem vai entrar muito nesse detalhe, porque a gente está falando aqui sobre o que pode causar manchas no seu espelho, mas tem um detalhe também que eu tenho visto que o pessoal tem errado bastante, que é na questão da planicidade da parede. Então, muitas vezes, o pessoal chega para fazer a medição da parede, mede a altura, mede a largura, mede lá as caixinhas, lá onde vai ser os recortes das tomadas, da lâmpada, mas esquece de conferir a planicidade da parede. Então, é ideal que você ande sempre com uma régua de mais ou menos 1,5 m, 2 metros, para que você possa medir ali para ver se a parede está plana, ou então com uma linha mesmo você já consegue fazer essa medição da planicidade. E um outro detalhe também que eu tenho percebido é o seguinte: a Guardian, ela fabrica o espelho Guardian, que tem as espessuras 2, 3, 4, 5 e 6 milímetros, nas cores prata, bronze, fumê, acetinado prata, acetinado bronze e acetinado fumê. Porém, a Guardian também tem uma linha de espelhos mais voltada para a parte de movelaria, porque ela tem apenas uma camada de prata. Então, esse espelho não é recomendado para áreas úmidas. Mas se no seu caso você trabalha com movelaria, se você não conhece esse espelho ainda, o Eco Design da Guardian, você está perdendo tempo. As dimensões das chapas do espelho Guardian são de 2 metros a 6 metros por 3,21. Já o Eco Design, ele tem as dimensões de 2,20 ou 2,40 por 3,21. Tem até de 6 metros, mas aí já é sob medida e você precisa encomendar e confirmar se a fábrica tem essa disponibilidade. Então nós vimos por enquanto que uma boa parede para você poder instalar o seu espelho, primeiro, você tem que observar o lado contrário da parede, não o ambiente contrário. Ela tem que ter uma boa planicidade, ela tem que ser livre de umidades, e se caso for propensa à umidade, você tem que fazer ali a proteção, né? O isolamento dessa umidade. E um outro detalhe também é que espelhos, eles não devem ser instalados em colunas de água quente. Por exemplo, muitas vezes você tem um prédio e bem naquela coluna ali passa um cano de água quente, um cano de cobre. Não é muito aconselhado porque aquece demais o espelho e esse espelho pode vir a manchar também. Um fato interessante é que, às vezes, quando a gente trabalha muito com vidro temperado, a gente acaba se esquecendo que os espelhos, eles se comportam como vidro comum. Então é diferente você manusear um vidro temperado e manusear um espelho. Então ali, apesar da tinta, ainda assim é um vidro comum. Então, nunca você deve esquecer da segurança, nunca deve se desrespeitar o espelho. Os documentos que vão te dar esse parâmetro de segurança são as normas da ABNT, a NBR 799, e a NBR 15198. Abordando mais a questão de instalação em espelhos em paredes, eu quero te chamar a atenção o seguinte: existem vários tipos de fixação, fixações químicas, fixações mecânicas. Porém, independente do tipo de fixação, o ideal é que entre o costado do espelho, né, a parte de trás do espelho e a parede, exista um espaço. Esse espaço serve para ventilação, para troca de ar ali. E esse espaço ele tem que ser de no mínimo 3 milímetros. Bom, lembrando que a gente ainda vai falar bastante sobre fixações químicas, mas eu quero te dar um pequeno alerta sobre fixações mecânicas. E o que são fixações mecânicas? Fixações mecânicas são aquelas fixações onde você utiliza geralmente parafusos ou molduras ou grapas, ou seja, botão francês que você coloca na borda, ou seja, realmente parafuso aquele que você coloca lá próximo da borda, mas que você tem que furar o espelho. Um detalhe que eu vejo acontecer que tem sido muitas vezes um problema é a questão da instalação com o botão francês. Então o botão francês, ele tem esse espaçamento aqui, ou esse espaçador, que deveria ser de no mínimo 3 milímetros. Mas como você pode ver, eu estou utilizando aqui um botão de plástico e um botão de metal, e nenhum dos dois tem 3 milímetros de espaçamento ali. Então, se você for instalar um espelho fino de 4, 6 milímetros no botão francês, o ideal é que você então compense esses 3 milímetros que não tem e coloque um calcinho ali, um calcinho de borracha ali atrás, para que esse espelho fique com 3 milímetros no mínimo para a circulação de ar por trás do espelho. Ainda falando de instalação com o botão francês é o seguinte: então você colocou o botão francês e aí você tem um espaço na parede ali. O que acontece é o seguinte: muitas vezes quando esse espelho é um pouco alto, né, então ele só é preso nas bordas e o meio fica vazio, fica sem nada. Às vezes a pessoa ela vai limpar e aquele espelho ele dá aquela flambada, ele faz esse movimento aqui, ó, quando você vai limpar. Isso traz um desconforto para quem está limpando e até mesmo risco de quebra. Então o que alguns vidraceiros fazem? Alguns vidraceiros cortam aquela parte de trás do botão para que o espelho fique mais próximo da parede. Se já com o espaçador já não tem 3 milímetros, quando você corta aquele espaçador ali,
o espelho praticamente fica colado na parede e aí sim pode causar manchas, porque você vai ter ali, você não vai ter a troca de ar, você vai ter ali um ar poluído ali atrás, ali, que a gente chama de ar viciado, e aí pode vir a manchar o seu espelho, porque não terá a renovação do ar por trás do espelho. Uma outra questão importante também sobre a norma 15198 é que ela sugere, ela orienta que quando a instalação for feita, a fixação for feita mecanicamente, por exemplo, ou com botão francês, ou com grapas, ou com furações no espelho, a 15198 ela sugere que você utilize uma película de segurança por trás do espelho. Por quê? Como esse espelho ele fica longe da parede, ele não está colado na parede, ele só está ali apoiado nos botões, se caso ele vier a quebrar, ele pode sair em cacos grandes e pode vir para frente esses cacos. Então a ideia é que essa película de segurança, ela segura esse espelho caso ele trinque, não saia cacos, né, em cima das pessoas. A grande questão é que a norma ela não estabelece o que seria essa película de segurança. Então, não estabelece. O que nós sabemos é o seguinte: não pode ser utilizado nessa película aí, por exemplo, produtos ácidos, alcalinos, solventes. Então, o que eu sugiro para você? Você vai colocar uma película de segurança, primeiro você tem que saber com o fornecedor dessa película quais são as químicas que contém na cola ali, naquela parte onde vai ficar em contato com a tinta do espelho. E aí, caso você não tenha essa informação se aquele material agride ou não agride, você pode ligar no 0800 para se informar se aquela química que tem ali naquela película, ela agride ou não a camada do espelho. Por que eu estou te passando essas informações? Porque às vezes você vai precisar acionar, por exemplo, a garantia do seu espelho, né? Sei lá, você colocou o seu espelho e por algum motivo esse espelho manchou. Então esse espelho ele pode ter manchado por N motivos, como eu já te mostrei, por exemplo, no vídeo passado. Pode ser um problema de beneficiamento, pode ser um problema que você causou com uma instalação errada, ou pode ser algum defeito realmente de fábrica. Pode acontecer. Só que, se você faz uma instalação errada, uma instalação fora de norma, você automaticamente perde o direito da garantia. Às vezes você fala, mas eu sempre fiz assim, sempre fiz assado, mas procure fazer conforme a norma 15198, porque se caso algum dia você precisar recorrer à garantia, você está respaldado pela sua instalação corretamente. Legal? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e tamo junto!